Boa noite, graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a cada um que está mais uma vez conosco no culto Quarta com Graça, que é um culto de oração e estudos bíblicos da Primeira Igreja Batista em Jardim Olavo Bilac. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula da revista Palavra e Vida. Nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para esse momento de estudo bíblico. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Senhor de toda a glória, nós nos unimos, Senhor, pela fé em oração, ainda que distante, Senhor, neste momento, para suplicar, ó Pai, que o Senhor nos conduza em mais um momento, Senhor, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Pai, coloque em minha mente tudo quanto o Senhor deseja que seja ministrado nessa noite aos corações dos meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, que parou, Senhor, os seus afazeres neste momento e está, Senhor, Deus, preservando esse tempo de oração e de estudo da palavra, Senhor, porque deseja, sim, Senhor, crescer, Senhor, na sua graça e no seu conhecimento. Que o Senhor nos capacite nessa hora. Que o Senhor seja com aqueles irmãos, Senhor, que estão com casos de enfermidades em suas famílias. Que o Senhor traga a cura, Senhor, para essas enfermidades. Que o Senhor seja com aquele, Senhor, onde haja aquela família, Senhor, onde haja um desempregado. Que o Senhor seja a provisão financeira. Que o Senhor seja, Senhor, com aquele lar, ó Deus, onde haja qualquer tipo, Senhor, de problema em relacionamentos, ó Pai. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha restaurar os relacionamentos, as famílias nessa noite, ó Deus. Tu és o Deus que pode todas as coisas, eu creio no teu poder e eu creio na tua vontade, que é soberana, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos iniciar esse estudo relembrando um pouco sobre o tema do nosso trimestre. Nós já estamos no quarto trimestre de 2021 e praticamente na metade dele. O ano já está se findando e é com alegria que dizemos isso, né? Alegria no Senhor por podermos romper mais um ano e romper este ano nos dedicando ao estudo da Palavra de Deus. Irmãos, o tema do nosso trimestre é Epístolas para o nosso tempo. Nós sabemos que a palavra epístola significa carta. E as cartas às quais este trimestre está se referindo são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e são ao todo de 13 cartas. Então, nós já estudamos até o momento, e contando com a que estudaremos hoje, né, nós vamos mais à frente estar ministrando a lição 6, né? Então, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, que é o assunto de hoje. E nas próximas lições, daremos continuidade nas outras cartas, como Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Então, o que nós podemos perceber, né, com esse tema do trimestre, que é Epístolas para o nosso tempo, que mesmo tendo sido escritas, né, há séculos atrás, a palavra de Deus ela é atemporal. A palavra do nosso Deus é fiel e ela não muda e ela não passa, e ela contém princípios e ensinamentos pertinentes para o nosso tempo hoje, o século 21, né? Já iniciando aí a terceira década deste século. Então, louvado seja o Senhor pela palavra dele, que é viva e eficaz e tem o poder de tratar conosco ainda nesse tempo. É também, irmãos, uma grande oportunidade de estudo que nós estamos tendo, porque como cada lição vai tratar sobre uma carta, uma epístola, nós poderemos ter em um trimestre um panorama cerca da metade, né, dos livros que compõem
o Novo Testamento. Então, isso é um privilégio para nós termos esse panorama, termos essa visão, termos esses ensinamentos que são pertinentes para os dias de hoje. E a carta, né, na verdade, o apóstolo Paulo escreveu tanto, né, e compôs tanto o nosso Novo Testamento, com seus ensinos apostólicos. Ele foi um grande comunicador, um grande estrategista em usar esse tipo né, de gênero textual para comunicar o evangelho na sua época. Através desse gênero textual, a carta, ele pôde acompanhar as igrejas que plantou, pôde enviar consolo, conforto, pastoreio, ensinamento, teologia para muitos irmãos e muitas igrejas. Também somos gratos ao Senhor pela estratégia que deu ao apóstolo Paulo para aquele tempo. O que me faz pensar como nós temos agido, né, diante de tantas possibilidades de redes sociais, de gêneros textuais, para comunicar o evangelho neste tempo, né? De que forma nós temos aproveitado isso? O apóstolo Paulo soube aproveitar e os seus ensinos chegaram até nós. Irmãos, deixem a Bíblia aberta já na carta aos Filipenses. Nós vamos estar lendo alguns versículos e eu convido os irmãos a estarem lendo junto comigo. Eu não vou estar na ministração desta lição fazendo questão de citar cada tópico, né, conforme o autor da lição costuma dividir. Eu fiz um resumo aqui mais geral, de forma mais linear, que eu achei mais fluida, mas o conteúdo da nossa lição será totalmente abordado. O tema da lição número 6 é a alegria para servir, a carta aos Filipenses. Então, irmãos, quando nós falamos de carta aos Filipenses, quando nós direcionamos o nosso pensamento a uma ideia de panorama sobre esta carta, uma introdução a esta carta, uma palavra-chave vem à nossa mente, que é a palavra alegria. Se você for fazer uma leitura atenciosa, uma leitura que grifa palavras que se repetem, você vai notar que a palavra alegria é uma palavra de grande presença nesta carta aos Filipenses, e não à toa. E nós vamos ver alguns pontos interessantes sobre essa alegria do apóstolo Paulo. É então a 6ª carta do Novo Testamento, e Filipenses é uma carta missionária que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, né, que viviam lá em Filipos, que viviam nessa região, uma carta de gratidão, cujo tema central desta carta nós podemos identificar em Filipenses 1:27, que vai dizer acerca de viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, se eu acabei de dizer que a palavra-chave de Filipenses é a palavra alegria e o tema central é viver de acordo com o Evangelho, nós já temos aqui uma grande dica do que precisamos fazer para viver esta alegria que o apóstolo Paulo irá tratar. Então, eu convido os irmãos a lerem comigo Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, aqui nós vemos o tema central, que é viver de acordo com o Evangelho, e era o desejo que o apóstolo Paulo tinha para esses irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, como um grande missionário, né, como ele é conhecido, ele plantou muitas igrejas
ele viajava muito com esta intencionalidade. O Evangelho se espalhou, expandiu através da vida do apóstolo Paulo e das suas viagens, das plantações de igrejas que ele fez e do acompanhamento que ele fazia dessas igrejas e das suas cartas também. E Paulo, intencional como era, desejava ir a outro lugar, viajar, fazer a obra. Mas então, como ele chegou a esta região, né, onde ficavam os irmãos filipenses? Nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus mudou os planos de Paulo. Lá em Atos 16:9 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então aqui está realmente já dizendo desta região da igreja, onde ficava a igreja dos filipenses. E esta igreja, né, que foi plantada por Paulo, foi uma das primeiras igrejas que o apóstolo Paulo fundou na Europa, em um local estratégico, em que ele sabia que plantando a igreja ali haveria um potencial muito grande do evangelho ser espalhado devido às características da região. Ele era extremamente intencional ao plantar igrejas. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus para a conversão de algumas pessoas que foram assim elementares para a formação dessa igreja em Filipos, como a mulher Lídia, que se converteu em uma reunião de oração. Ela já era prosélita e ela se converteu numa reunião de oração, era vendedora de púrpura, né? Ou seja, era uma mulher que tinha um certo status social e econômico. Uma outra pessoa também convertida pela instrumentalidade do apóstolo Paulo foi aquela jovem possessa por demônios e que depois veio a ter dar prejuízos financeiros, né, aos seus aquelas pessoas que agenciavam, né, aquele serviço de adivinhação dela. E uma outra pessoa que se converteu e fez parte dessa igreja foi o carcereiro, aquele que quando Paulo e Silas cantavam, houve um terremoto e as cadeias se abriram e o apóstolo Paulo não fugiu, e o carcereiro querendo até mesmo dar cabo de sua vida, mas o apóstolo Paulo foi ali, o evangelizou e toda a sua família aceitou o Senhor Jesus. Então, isso sobre a fundação e a plantação desta igreja. E agora, um pouco do acompanhamento que Paulo estava fazendo através dessa carta. Essa carta aos Filipenses foi escrita, irmãos, durante o primeiro encarceramento do apóstolo Paulo, enquanto estava em Roma. Sim, o apóstolo Paulo não perdia tempo, mesmo vivendo aflições, perseguições, perigos e açoites por causa do Evangelho. Ele vivia de forma intencional e escrevia enquanto estava preso. E graças a Deus por isso, porque acabou que a prisão proporcionou a ele o tempo necessário para esta escrita esta que nós temos acesso até os dias de hoje. E quem levou essa carta a estes irmãos foi Epáfras. E você pode estar se perguntando, Danuba, qual a relevância de saber quem levou a carta? Bom, irmãos, ele foi o mediador entre o remetente, o apóstolo Paulo, e o destinatário, os irmãos filipenses. Como nós estaríamos tendo acesso a este conteúdo? Como aqueles irmãos teriam acesso ao conteúdo que Paulo escreveu, se esse irmão não cumprisse a função dele de entregar a carta? Então, Epáfras foi sim essencial nessa história. Ele viabilizou que a mensagem de Cristo chegasse aonde deveria chegar, e eu louvo a Deus pela vida de Epáfras. Nem todos serão aqueles que falarão
no microfone, que escreveram cartas, que estarão em tanta evidência, mas todos são fundamentais para que a mensagem do Senhor Jesus chegue aonde tem que chegar. Irmãos, então, você já viu que o apóstolo Paulo, ele não tinha assim uma vida tão fácil, né? Ele passou por situações complicadas, de prisão, de açoite, de perseguição, mas ele escreveu uma carta que fala justamente de quê? Qual foi a palavra-chave que eu falei para você que é a palavra-chave de Filipenses? Alegria. Mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das adversidades, Paulo estava defendendo essa alegria no servir. E aí eu deixo uma pergunta. Vamos fazer essa pergunta ao apóstolo Paulo? Vamos ver o que ele vai nos responder? Como viver alegre na adversidade? O apóstolo Paulo vai responder assim, em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Grifa aí na sua Bíblia, irmão, no Senhor. A alegria do cristão, a alegria verdadeira, ela só acontece se for no Senhor. Ela não é a ausência de sofrimento e adversidades. É uma alegria gerada, originada no Senhor. Porque Paulo estava alegre com os filipenses? Porque estes irmãos estavam sim dando continuidade à expansão do Evangelho, estavam vivendo em comunhão, estavam perseverando diante da perseguição. E também estes irmãos fizeram um levantamento de oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Por isso, uma carta missionária de gratidão, mas também uma carta, irmãos, para fazer alguns ajustes doutrinários. Embora aqueles irmãos fossem amorosos e vivessem a comunhão, eles estavam precisando conhecer a Deus. Paulo chama a atenção que precisaria ter o amor, mas também precisaria ter o conhecimento de Deus. Então, irmãos, dando continuidade, nós vamos ver que alguns conselhos que o apóstolo Paulo deu a esses irmãos. Que esses irmãos deveriam vigiar quanto às pessoas mal intencionadas ao pregar o Evangelho, como lá em Filipenses 1:15 e 16. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Nós, Igreja do Tempo Presente, precisamos estar atentos, se não estamos rodeados e sendo alvos de pessoas mal intencionadas na pregação do Evangelho. Estão anunciando Cristo, mas estão anunciando Cristo com a motivação errada. Paulo também vai alertar para um outro grupo de pessoas, como os da circuncisão, lá em Filipenses 3, de 2 ao 7. Eu vou ler apenas o 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Um outro grupo que estes irmãos precisavam ter cuidado eram os inimigos da cruz, lá em Filipenses 3, 18 a 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, irmãos, que estejamos atentos a não cair no engodo de pessoas mal intencionadas, pessoas legalistas, pessoas que são inimigos da cruz do Senhor e que estejam pregando a palavra de Deus. E para a gente poder
ter o discernimento de quem são essas pessoas. A gente precisa viver em amor, sim, mas também precisa viver buscando o conhecimento de Deus, porque é através desse conhecimento que nós vamos ser capazes de identificar toda mentira, todo engodo e nos afastar e refutar toda essa mentira. O apóstolo Paulo também vai falar, irmãos, acerca dos relacionamentos humanos e a alegria. Até porque um relacionamento humano pode te trazer, pode ser um motivo de grande alegria para você na sua vida, mas ele também pode ser um motivo de um dissabor e minar a alegria. Então nós precisamos estar atentos com a saúde dos nossos relacionamentos. E aí o apóstolo Paulo vai falar de 2 tipos de relacionamentos. Um que acontece pela unidade do Espírito. O outro é quando há partidarismo e contendas na igreja, que é o contrário da unidade do Espírito. Para não haver este partidarismo, as contendas, nós precisamos viver na unidade de Cristo, mas também compreender que precisamos seguir o exemplo de Cristo, de humilhação, de sendo Deus, não abriu mão da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus. E muitas vezes, irmãos, para evitar o partidarismo, as contendas, os problemas de relacionamentos e vivermos em unidade do Espírito, nós vamos precisar sim ser humilhados, abrir mão da própria vontade, do desejo de ser glorificado, o que é vanglória, para podermos preservar a unidade na Igreja de Cristo. Irmãos, uma palavrinha-chave quando se trata de alegria e que é um grande ensinamento dessa carta é foco. A alegria tem a ver para onde nós estamos olhando. E eu separei aqui uma citação do autor da lição, que diz assim: eis aqui um desafio apresentado, de não olhar para as condições pessoais para alcançar a felicidade. Se eu for olhar para a realidade material, terrena, eu vou ver sofrimento, eu vou ver adversidade, eu vou ver impossibilidades. E não é daí que virá a minha alegria. Nós já lemos, é no Senhor. Um outro foco que também precisamos ter, Paulo, apesar do seu brilhante currículo, o que ele mais desejava, o foco dele era o conhecer ao Senhor Jesus Cristo, como diz Filipenses 3:8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Se eu quero viver a verdadeira alegria, e se você também quer viver, nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quais são as estratégias, então, para prosseguir para o alvo? É imitar o exemplo de Paulo. E será que eu posso dizer para alguém imitar o meu exemplo e assim a pessoa vai estar olhando para um bom alvo, encontrando alegria no Senhor? Será que eu tenho alguém que eu possa me inspirar porque está vivendo a alegria no Senhor? Esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, nós também devemos evitar olhar para os maus exemplos. Se eu devo olhar para o bom exemplo, como era o caso do bom exemplo de Paulo, eu devo evitar olhar para os maus exemplos, porque isso pode minar a minha alegria e fazer com que eu não olhe para o alvo, como está escrito lá em Filipenses 3:18. Um outro texto bíblico que já vai tratar sobre para onde eu devo olhar para encontrar essa alegria e prosseguir para o alvo, é olhar firmemente para a pátria celestial. Porque, irmãos, é ali que está a nossa esperança. A nossa esperança está no retorno do Senhor Jesus, na vinda do Senhor, em que Ele vai nos dar um outro corpo, nos transformará, nós seremos glorificados e semelhantes a Jesus.
e viveremos eternamente com Deus no céu. Então, se olharmos somente para este tempo e para esta terra, nós nos decepcionaremos, nós nos frustraremos, porque notícias ruins chegam à nossa vida dia após dia, a todo instante. Mas o nosso olhar, além de estar nos bons exemplos desta terra, além de estar em conhecer o Senhor Jesus Cristo, o nosso olhar, que na verdade é a nossa mente, precisa focar a volta do Senhor Jesus Cristo e o que nos espera. Né? Os nossos olhos não veem, mas nós vivemos pela fé e nós cremos que esse grande dia chegará. Então, concluindo, irmãos, esta palavra, eu quero deixar uma pergunta. O que está impedindo a sua alegria? Eu cheguei à seguinte conclusão do que pode impedir a alegria em uma pessoa, já que a alegria não é um estímulo externo, porque Paulo viveu alegre mesmo diante das aflições da vida, já que a alegria é no Senhor, já que eu preciso ter foco e prosseguir para o alvo, como um atleta faz, é uma pessoa focada na coisa principal, que é aonde ela quer chegar. Eu chego à conclusão, irmãos, que o que pode impedir a nossa alegria, a sua alegria, é a falta de fé ou a falta de conhecimento de Deus que produz uma fé saudável em nossas vidas. Então, que não venhamos deixar a nossa fé enfraquecer, mas que possamos crescer a cada dia mais na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos perseverar diante das aflições e vivermos sim a verdadeira alegria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique na paz, em nome de Jesus.